Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial. No comando do som, Evaldo fazendo tudo chegar bacana para vocês. O Paulo Viana aqui filmando e postando esse programa no YouTube, ainda nessa semana, ou talvez no início da outra, através do YouTube, onde você pode acessar tudo que a gente já vem postando já há um bom tempo. Queridos ouvintes, estamos aqui 95.7 FM, 660 AM. Um grande abraço a todos vocês que estão me ouvindo no rádio, na internet, em casa. Pleno sábado agora, 13 horas. Hoje no programa, queridos ouvintes, eu vou conversar sobre um assunto muito interessante, porque eu recebo muitos e-mails de pessoas falando sobre sonhos. Então as pessoas descrevem sonhos, aí elas falam para mim o que elas viram, etc. Então hoje eu resolvi pegar o programa, trazendo os preceitos ocultos, vamos dizer assim, ou teosóficos, para quem não me conhece, está me ouvindo pela primeira vez. Eu sou membro da Sociedade Brasileira de Obiose e através das minhas possibilidades, dos estudos, do que eu vejo ali, eu procuro trazer para vocês aqui que me prestigiam nas ondas da Rádio Mundial um pouco da minha forma de interpretar o conhecimento. Então, está aqui sujeito a erros, mas é a minha forma de interpretar. Então vamos entender uma coisa. Antes de nós compreendermos o que representa um sonho, nós precisamos entender algumas coisas anteriormente. Por que vem o sono? O que significa o sono? O que são os corpos que estão ligados a essas impressões que adentram em nós, que estão ligados à realidade do mundo astral e também mental, o funcionamento do nosso cérebro, as impressões que ficam gravadas em nós e também do subplano correspondente que a gente vai quando a gente se desdobra. Então vamos tentar pegar todos esses tópicos que eu falei agora, eu falei muita coisa ao mesmo tempo, vamos procurar colocar cada coisinha no seu lugar para que a gente compreenda o que é o mundo do sono, né? Primeira coisa, quando a gente fala do sono, nós precisamos entender que o ser humano ele é trino na sua constituição. Muitas pessoas confundem alma com espírito. A alma é uma coisa, espírito é outra. Se nós pegarmos o corpo, a alma e o espírito, que é a trindade manifestada no ser humano, o corpo físico, esse corpo denso que você possui, que você tem plena consciência dele, esse corpo físico ele necessita de bastante descanso. Aí que vem que a recomendação é que esse corpo descanse pelo menos de 6 a 8 horas. Quando nós falamos da alma, que está ligada à nossa realidade astral, que é ela que sai no momento que a gente entra no sono profundo, que aí surge o que nós falamos de viagens astrais, que está ligado aos sonhos também, vou colocar alguns pontos da minha visão em relação a isso, a alma já precisa de um tempo menor para descanso. A alma precisa, vamos dizer assim, em torno de 2 horas, 4 horas. Já o espírito, a gente confunde muito alma com espírito. O espírito, que é essa realidade que na teosofia e obiose chamamos de mônada, essa centelha espiritual que está dentro de cada um de nós, essa não precisa de descanso, ou seja, ela não se cansa. Ela fica constantemente conectada em nós com uma consciência latente. Para alguns mais desperta e mais conectada, para alguns menos desperta e mais conectada. Que são o quê? Potencialidades que a gente desenvolve de acordo com o aprimoramento da nossa alma. Aí que está um dos segredos ligados ao sonho. O sonho, ele está ligado ao princípio intermediário da evolução do que nós chamamos corpo, alma e espírito. Normalmente ele está projetado na alma, no que representa a realidade dos nossos sentimentos e dos nossos desejos. E esta realidade dos sentimentos e desejos, elas possuem tanto o impacto da nossa consciência astral, como também da nossa consciência mental. Então é o nosso funcionamento da consciência que nós todos temos
por mais que a gente não perceba que ela está interiorizada dentro desse corpo físico. Então, quando nós falamos da consciência da alma, a alma ela está onde? Toda impregnada dentro de nós, representando estados de consciência mais sutis que nós utilizamos a todo momento. E são elas que são colocadas para fora através do externar ou da viagem astral, vamos dizer assim, que cada qual vai para o seu lugar correspondente. Os mais evoluídos eles vão para lugares bem distantes e os menos evoluídos ficam mais aprisionados, ficam bem próximos do corpo físico, que quando esse corpo físico ele percebe que o corpo astral ele vai sair de perto dele, ou seja, sair do quarto, vamos dizer assim, o próprio corpo astral já começa a entrar no sentido de terror e aí surge um pesadelo e você retorna. Então, quanto mais consciência você desenvolve no seu estado de vigília, aí que está o segredo para você começar a compreender os seus sonhos, que é o momento que você está em vigília e não no momento astral, porque quase nunca a gente tem consciência do retorno do que vivenciamos nesse momento do sonho, porque os sonhos são pequenas impressões que são gravadas no nosso cérebro quando a gente acorda. Por isso que quando você acorda, você chega e se faz assim, pô, eu lembrei do sonho. Quantas vezes você, ouvinte, que está me ouvindo, você está ali e quando você acorda, você lembra do sonho de uma forma fantástica. Passa uns momentos. Quando você vê, sumiu, esqueceu. Por quê? Porque esse sonho é constituído de uma matéria muito mais sutil do que a realidade que você vivencia aqui. Vamos compreender isso. Quando o corpo astral, que é o corpo dos sentimentos, dos desejos, ligados ao mental inferior, que é o pensamento, que todo mundo possui, ele começa a se cansar de locomover essa sua realidade dentro do seu corpo denso, que é o seu corpo físico, surge o cansaço. É daí que vem o sono. O sono representa que precisa o corpo astral ter um descanso e sair do seu corpo físico para que exista novamente a possibilidade do equilíbrio, para quando você acordar você estar descansado. Então aí que está o mistério de você estar cansado e de você acordar descansado. Tudo está ligado à consciência do mundo astral. Vamos repetir isso de uma forma um pouco mais clara para você entender. O nosso corpo físico ele não se desgasta apenas com as realidades físicas, as realidades musculares, os exercícios que fazemos. Ele se desgasta muito mais por emoções, por pensamentos que temos. Quantas vezes você de repente não começa a ter que utilizar a sua mente concreta, humana, racional, estudar e você começa a ficar cansado e você começa a ficar com sono. Por quê? Porque você está cansando o seu corpo astral e seu corpo mental. Então o que seu corpo físico faz? Para que não exista um desequilíbrio total no sentido do interligar dessas consciências, porque ela está dentro de você, o que ele faz? Origina o cansaço, que você precisa relaxar totalmente o seu corpo físico e a energia que o anima, para que a sua consciência astral saia e ela se recomponha. Então daí que o sono ele pode ser e é curativo. Se nós conseguíssemos dormir diversas horas seguidas, nós poderíamos até nos curar de doenças que são terríveis, até mesmo do câncer. Se nós conseguíssemos entrar em sono paranispânico por 2, 3 dias, que é um sono real e verdadeiro, nós nos curaríamos de diversas doenças e males. Por quê? Porque a nossa alma ficaria restituída de todos os valores o qual ela necessita, e quando ela retornasse para o seu corpo físico, o impacto dessa realidade astral, que estaria totalmente equilibrada, quando ela se interligasse no sentido de se projetar novamente no corpo físico, você estaria curado da doença. Então o sono é curativo. Então é a hora que o corpo astral e mental, que possui dentro deles como uma dimensão mais sutil de vibração, que é o espiritual, quando ele sai no momento que você descansa, ele está o quê? Ele está dando uma pausa para todas as forças da natureza, da sua consciência física, que nós chamamos de elementais, para que eles se reconstituam, e quando o corpo astral retornar, você está descansado. Então esse é o mistério do cansaço,
do descanso e depois você acordar descansado. Então é a saída ou a projeção do seu corpo astral, e quando ele retorna mais equilibrado do que anteriormente. Mas agora vamos entender como que funciona essa projeção, e isso está ligado ao próprio sonho em si. Com certeza. O que nós vamos compreender? Quando você se desdobra, que fica o seu corpo físico dormindo, ele vai se modelar da matéria correspondente ao seu estado de consciência. Então nós vamos compreender que o astral seria como se fosse uma massa de modelar. Então o que seria essa massa de modelar? Quando você dorme, se você é uma pessoa evoluída, se você é uma pessoa que colocou dentro do seu estado de vigília, ou seja, quando você estava acordado, você colocou estudos diferenciados, você vibrou naquele dia, naquela semana, naquele mês, ou por que não, naquele ano, só vibrações elevadas que realmente te deram nobreza de caráter, e agora você entende essa colocação, nobreza de alma. Quando você dorme, o que acontece? O seu corpo astral vai sair e ele vai estar em correspondência com tudo que você criou e gerou. Então você vai numa parte do astral, que seria uma parte mais sutil, e o seu corpo vai ser impregnado dessa matéria. Mas que corpo que eu estou falando? O astral. Porque quando você sai, se você é uma pessoa evoluída, você vai ter a mesma forma que você tem aqui no mundo físico é a forma que você tem no momento do seu desdobramento. Já uma pessoa, vamos colocar assim, um selvagem, uma pessoa com pouco conhecimento, uma pessoa muito animalizada, quando ela sai do corpo, ela sai como se fosse uma mancha. Então a matéria astral que vai constituir o corpo astral dela, que saiu do corpo físico, é uma matéria muito densa. É uma matéria que vai parecer mais uma sombra, ou um vermelho escarlate forte, cheio de paixões e desejos ligados à parte animal que está dentro dela. Então o que ocorre? Não vai existir uma forma, e ela fica normalmente, pelo fato de ser muito densa, ela fica muito próxima ao corpo que está ali dormindo. Então nós precisamos compreender que o corpo astral, ele é uma correspondência direta do que você é e do que você faz. Então você não vai ser uma pessoa, vamos utilizar esse termo, infernal, no seu dia a dia, na forma como você age em relação ao seu caráter, em relação à sua cultura. Não pensa que quando você sair do seu corpo você vai, como dizem e fazem esses deslumbramentos que para mim não tem sentido nenhum, que você vai encontrar mestres, que você vai isso e aquilo. Isso é fantasia. Isso é pura fantasia. Você vai ser um reflexo do que você é. Então, se você é uma pessoa pesada, densa, com seus atos, com seus sentimentos, com seus pensamentos, da forma como você trata os seus semelhantes e também os reinos inferiores a você, se você trata mal animais, se você trata mal plantas, se você trata mal minerais, quando você sair, você vai ser simplesmente um reflexo de tudo isso. Então, você vai ser como se fosse uma sombra, e a tendência qual é? Você só projetar uma pequena continuidade, uma pequena parcela dessa mesma consciência que você representa. Daí que você pega várias pessoas que conhecem um pouquinho do mundo astral, falar que as pessoas estão colocando para fora ou projetando somente o que está dentro dela, sim. Então seria como se fosse uma continuidade do seu próprio processo de vida. Então, às vezes, ela tem um determinado anseio, e quando ela sai, ela vai encontrar o que é correspondente. Quer ver para você entender melhor isso? Vamos supor uma pessoa que fumava. Aí ela, depois de um certo tempo, ela fumou bastante anos, ela resolveu parar. Então ela já tem algum tempo que ela parou de fumar, mas está dentro do corpo de desejos e do corpo de paixão dela, que é o corpo astral, junto da mente, do raciocínio concreto dela, que representa a forma do cigarro, o que ele representa, toda a parte mecânica de como se fuma. Quando você sai com o seu corpo astral, que é o corpo dos desejos, possivelmente você vai continuar fumando ali. Por quê? Porque o seu desejo é superior ao seu pensamento
no seu estado de vigília e também superior à realidade do que você vibra com seus sentimentos. Daí que você percebe que muitas pessoas que param de fumar falam, eu sonhei que eu estava fumando. É lógico que você sonhou que você estava fumando. Você continuou naquele mundinho denso do que representa o vício de fumar, que quando você sai do seu corpo, você vai continuar com isso. Então o seu corpo de desejo vence você. Aí que está o segredo da pessoa que é diferenciada, da pessoa que começa a perceber como é esse mecanismo real dos sonhos. É aí que você vai começar a entender os seus sonhos. Quando uma pessoa evoluída, principalmente uma pessoa que entra num colégio iniciático, que passa a trabalhar na cabeça e no coração da pessoa, vamos colocar coração no sentido de sentimentos, a pessoa começa a colocar valores diferenciados dentro dela, começa a entender como que funciona o processo evolutivo, os estados de consciência, os tipos de seres humanos que já se manifestaram. A eubiose é maravilhosa nisso. O manancial de conhecimento que hoje uma sociedade brasileira de eubiose coloca para você é uma coisa incrível. Não existe nada no mundo que te posicione no seu sentido real e verdadeiro para você evoluir, no sentido de você descobrir essa verdade dentro de você. Então, na eubiose, nós não temos professores e mestres que vão ali pegar na sua mão para você evoluir. Nós temos pessoas hoje ali que vão te dar alguns caminhos para que você comece a entender esses processos. Então, vamos continuar. Se a pessoa está firme num colégio iniciático, ela está começando a entender, ela trabalha através de yogas, yoga quer dizer união, onde você unifica o seu corpo anímico, que é a sua alma, que é exatamente o que nós estamos falando hoje. O espiritual começa a ser despertado e o filtro da luz espiritual que passa pelo astral começa a ser mais sentido no seu estado de vigília. Essa pessoa, quando ela se desdobra, ela vai entrar aonde? Em sintonia com um mundo astral que corresponde a um subplano sutil, a um subplano divino, que se você pegar um exemplo, se você gosta de ler teosofia, se você lê Helena Petrovna Blavatsky, Mário Rossi de Luna, Seres Fantásticos, Rudolf Steiner, eles chamam de Devachan. O que é o Devachan? Seria a projeção dessa pessoa que vai para as regiões do astral onde a matéria é mais sutil. Por quê? E esse lado sutil representa o quê? Um estado de consciência adquirido. Quando a gente fala a palavra Devachan, o Deva significa anjo e o Khan representa o lugar aonde você está formando esse anjo. Agora que você entende a plasticidade ou o lado de modelação do astral. Imaginem uma pessoa de luz que vai precisar descansar. Quando eu digo de luz, quase um iluminado. Um iniciado, um adepto. Então ele vai deitar através dos seus atos, através de tudo que ele pensou e sentiu, tranquilo. E quando ele vai fazer o desdobramento astral dele, ele vai para essa região sutil. E essa região sutil do astral, ele tem condições de formar com a própria consciência dele, que está iluminada, anjos. Então ele vai para um lugar, aí que vem a palavra Deva, que do Oriente para o Ocidente significa anjo. Então ele vai para um lugar onde ele vai estar em sintonia com esses anjos que ele mesmo cria e que ele mesmo está em sintonia. Então ele mesmo é um anjo. Então ele vai estar imerso numa consciência que é uma extensão mais liberta do que a realidade física dele, mas ele vai continuar o seu próprio trabalho ainda neste lugar astral, só que com outro contexto, porque ali já é a quarta dimensão, projetado com a sua consciência em comunhão com os anjos. E quando ele retorna, aí que está o segredo, quando ele retorna, sendo que ele traz os seus chakras ou os seus centros de força trabalhados, que uma das funções dos chakras representa essa ligação, essa junção do corpo astral e mental em relação à nossa consciência física, ele traz todas as impressões do que ele realizou no mundo astral. Então o sono nada mais é do que uma continuidade
do seu momento de vigília quando ele está acordado. Então daí que você pega, e infelizmente existem muitas distorções do conhecimento, que você pega pessoas que falam, eu vi mestre, eu vi isso e aquilo, óbvio. De repente ela pode ter vibrações maravilhosas dentro de si, um caráter maravilhoso, através dos atos e tudo que ela realiza. Mas no momento que ela faz o desdobramento, porque falta o conhecimento do que realmente representa essa plasticidade, ela vai formar nesse mundo sutil o que é correspondente a ela. Então ela tem a impressão, ela sonha que ela se defronta com mestres, etc. E quando essa impressão retorna para ela, pelo fato dela ter pouco conhecimento, ela pensa que ela está aprendendo com mestres, e na verdade é só uma extensão da própria consciência dela, da própria consciência, que acabou se conectando e formando, se é assim o merecimento dela neste local, esses anjos ou esses mestres que ela diz que ensinaram algo para ela. Por quê? Porque ela tem isso dentro dela. E ela nem tem o conhecimento real do que acontece. Quer ver você compreender essa parte do sonho? Aí a pessoa chega, porque veio um ser de luz e me entregou não sei o quê. Veio um ser de luz e me abençoou. Você pode ver que não existe o contexto real de saber decifrar o que foi criado ali. Então ela começa a tentar compreender isso, mas como ela não tem as chaves ligadas aos processos do mental superior, ela não consegue decifrar. Já uma pessoa que entrou em todo esse processo, já começou o seu desenvolvimento, quando ela sai e ela retorna, ela entra nessa dimensão sutil do astral ou Devakan, e essas realidades de trabalho que ela executa ali, quando ela retorna, ela tem os sonhos de uma forma praticamente nítida, registradas no seu cérebro, que é o primeiro lugar onde você vai ter a percepção de modelar ou querer dar sentido para as suas experiências astrais. Muitas pessoas vão falar aqui, mas você está falando da parte mental e astral. Você precisa entender o seguinte: nós temos sim a parte mental e a parte astral, que elas andam praticamente juntas, formando o que representa a nossa alma. Quando são dadas aulas nos colégios de iniciação, procura-se diferenciar o mundo astral com uma realidade mais densa do que o mundo mental, humano e concreto, mas os dois convergem. Os dois, eles andam juntos no que representa o aprimoramento da nossa alma. Então, de acordo com o que você faz aqui, durante o seu dia, durante a sua semana e o seu mês, como eu havia falado, se você vai aprimorando o seu cérebro com conhecimentos, com atributos que estão em sintonia com a sabedoria iniciática das idades, cada vez mais você vai compreender e você vai ter mais nítido como reflexão no momento que você acorda de todas as impressões que você teve no mundo astral, que, se for do seu merecimento, serão regiões totalmente sutis de consciência em comunhão com devas que são criados ou anjos por você mesmo. Então é isso, queridos ouvintes. Agora, no final do programa, eu gostaria de fazer uns convites bacanas para vocês. Vamos lá. O primeiro, independente de onde você esteja me escutando no planeta, tem muita gente que me escreve de várias partes do mundo. Se você quiser entrar no caminho da eubiose, se você não pode fazer a iniciação presencialmente, você pode fazer ela por correspondência. Você vai receber todo o material aonde você estiver no planeta. Vai ter algum custo? Óbvio, tudo tem um custo hoje, mas se estiver nas suas possibilidades, você pode fazer. Como que você pode fazer isso? Manda um e-mail para mim. Qual é o meu e-mail? caminhos2005@terra.com.br, e aí eu encaminho você para o lugar correspondente que está ligado a essa parte da iniciação, e eles vão entrar em contato com vocês. caminhos2005@terra.com.br. Agora, a segunda informação: você que é de São Paulo, capital, ou mesmo se você puder vir somente nesse dia, eu, junto com o Roberval Lobo e a Iramar Rodrigues, são estudiosos de eubiose, nós vamos fazer um evento no departamento Lacerda Franco de eubiose, que é na Avenida Lacerda Franco 1059, no dia 23 de novembro, será um workshop beneficente para a cidade de São Lourenço. Qual o telefone de lá? Liga dia da semana:
3208-9914, repetindo, 3208-9914. Fechando o meu programa, convido você para passar o Réveillon comigo. Eu vou junto com a Consciência Cósmica para São Tomé das Letras. Nós vamos sair dia 27 e vamos voltar dia 1º. Se você quiser mais informações sobre essa viagem mágica para São Tomé, 3287-7022. Pode ligar agora, 3287-7022. Queridos ouvintes, em sintonia com todos e com os Budas da Era de Aquário, desejo um grande e fraterno abraço. Até o próximo programa.